Valeu por aceitar nosso convite aí Um de prazer. participar, fazer essa live. A gente, para quem não conhece ainda, o Fábio Ostman, ele me segue aqui. Por favor, sigam ele lá para vocês conhecerem um trabalho bem legal que ele tem feito no Rio Grande do Sul. Ele também é membro do Livres, associado do Livres, assim como eu. Então, defende a liberdade por inteiro também. A gente sempre troca muita ideia sobre vários assuntos, especialmente como a gente pode trocar experiências e levar essas experiências para o nosso estado e também para o Partido Novo, né, onde a gente pode também debater, trazer temas e construir. Então, de repente, você pode contar para a gente aí, Fábio, como é que está aí no Rio Grande do Sul, como é que estão os últimos dias, de modo geral, e o que vocês têm feito, algumas pautas que vocês têm tratado aí com prioridade. Pois é, Chicão, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, a gente está tendo que enfrentar essa circunstância do coronavírus e nós, como parlamentares, estamos tendo que lidar com essa situação, né? A nossa Assembleia está funcionando no sistema de deliberação remota. A gente vem votando somente projetos em caráter de urgência enviados pelo governo do Estado, a partir de um pleito em boa parte da nossa bancada, que insistiu muito nisso. A CCJ vai voltar a se reunir a partir da semana que vem, provavelmente, e vai começar a receber projetos de deputados. A gente, no momento, não pretende propor nenhuma medida legislativa, né? A gente tem atuado muito mais no campo da fiscalização, buscando contribuir com a resolução dos problemas e buscando evitar problemas também, né? Temos buscado dialogar muito com outros deputados também, às vezes até tentando apagar uma fogueira ali de alguma ideia mirabolante que surja nesse caminho. Então a gente tem se focado mais nisso e também em atuar como interlocutores da sociedade civil, especialmente de regiões aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, eu sei que tem 92 municípios, não é isso? Isso O aí. Rio Grande do Sul tem apenas 405 municípios a mais do que o Rio de Janeiro. Então, apesar de termos uma população menor, é uma população muito dispersa, estado afora, né? Um estado de 280 mil quilômetros quadrados. Então, é uma realidade que é muito diferenciada em cada uma das regiões, né? Então, temos buscado construir uma ideia de um distanciamento, até o governador cunhou uma expressão de distanciamento controlado a partir de algumas regiões, que é uma ideia que a gente vinha trazendo já há algum tempo, de ter uma separação setorializada e também regionalizada, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que melhor tem conseguido controlar o alcance da pandemia. Obviamente, o fato de sermos um estado periférico regionalmente nos facilita, né? Somos o estado bem da pontinha sul do Brasil. É muito mais fácil fechar fronteiras internacionais, até porque temos poucas fronteiras secas, efetivamente, mas na fronteira com o Uruguai, que é um país que tem tido poucos casos de contágio, mas em termos de Brasil, só para vocês terem uma ideia, a incidência, em termos de incidência por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul está na 18ª posição, 8,11 casos por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, está na 6ª posição, né? É um estado que tem tido uma quantidade muito maior de casos, se não me engano, é o segundo estado do Brasil com mais casos, né? Exatamente. Então a gente enfrenta aqui uma situação bem menos dramática que a de vocês, né? Também em termos de letalidade, a nossa situação é ainda mais favorável. Óbvio que a gente lamenta cada morte que acontece, né? Mas é importante também a gente entender o contexto e entender a situação a partir de uma leitura do cenário, né? Em número de óbitos, o Rio Grande do Sul está na 15ª posição. Lembramos que somos a 6ª maior população do Brasil, né? Então, a situação aqui, obviamente, é preocupante, inspira cuidados, mas também nos permite ter uma visão mais cautelosa e mais serena do cenário como um todo, né? Em termos de leitos de UTI, também o cenário está relativamente ao Brasil, claro, bem posicionado. Então, a partir disso, a gente vem construindo de uma forma dialogada um processo de abertura cautelosa de certas atividades, com respeito às restrições de aglomerações, com respeito a medidas estritas de medidas sanitárias, né, uso de máscaras, álcool gel, etiqueta respiratória, coisas muito importantes e que precisam ser introjetadas pelo cidadão brasileiro como um todo, né? O que a gente precisa entender é que a vida não vai mais ser como era antes. A gente vai ser
vão ser os próximos meses, especialmente, em que a gente vai ter que buscar entender essa nova situação, entender o cenário pelo que ele é. É uma pandemia como nunca antes vista na história do Brasil, na história do mundo, aliás, né, na história do mundo moderno. Talvez o alcance, a abrangência, o impacto possa ser comparado ao da gripe espanhola no início do século, né? Mas o fato de a gente viver hoje uma sociedade muito mais interconectada cria desafios ainda maiores, né? E cria também, claro, possibilidades e caminhos muito mais práticos e efetivos para a gente lidar com ela, né? O fato da gente ter hoje à nossa disposição a internet como um instrumento de informação, instrumento de desempenho dos mais variados ofícios, né? Então, acho que vão ficar uma série de aprendizados para a gente nesse processo e uma série de maneiras com as quais a gente vai ter que se acostumar a lidar, infelizmente. Ah, com certeza. Pô, nesse aspecto, realmente os números aí do Rio Grande do Sul parecem bem melhores, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está, na verdade, agora com medo da gente chegar num momento de colapso do sistema, infelizmente. Porque a gente está chegando no limite de leitos, de um modo geral. A gente viu que muita gente aqui no Rio aderiu ao isolamento inicialmente, aí no começo, no final de março, a gente tinha 70% das pessoas realmente cumprindo o isolamento, que poderia ajudar muito nesses números. Mas o Rio de Janeiro, como estado, o estado, de um modo geral, até só você tem a Baixada ali, a região metropolitana, que tem algumas complexidades, mas o grosso mesmo está na cidade do Rio, né? Na capital do Rio, que é, Sim. eu acho que o ponto mais problemático. Em especial, nesse momento, nas zonas que não aderiram a esse isolamento inicial. Então, as pessoas realmente, nesses lugares, a gente teve uma adesão menor do que 50%. Então, Mas eu teve um até queria entender movimento como é que está a muito alto. adesão, por exemplo, nas comunidades, né? A gente sabe que no Rio, no Rio Grande do Sul, Uhum. especificamente em Porto Alegre, né, na região metropolitana, que é onde concentra alguns bolsões de pobreza, as favelas, né, que hoje se convencionou chamar politicamente correto de forma como comunidade, no Rio de Janeiro elas são Uhum. muito maiores, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, a principal comunidade, digamos assim, que é a Vila Cruzeiro, tem aí cerca Uhum. de 40, 50 mil habitantes, não chega mais do que isso, né? A Restinga, que é um bairro, tem uma realidade bem diferente. Aí no Rio de Janeiro, como é que o pessoal está lidando Ah, com bem isso? É uma mais. curiosidade que eu tenho. Não, aqui a gente estima que são 2 milhões de pessoas vivendo em favela, de modo geral. Então, você tem um número muito, muito relevante de pessoas em favelas, numa condição precária de saneamento, até porque SEDAI, por exemplo, aqui é estatal, é um dos nossos grandes gargalos e problemas, que o governo do estado, além de quebrado, obviamente ele não tem dinheiro para colocar na empresa, que deveria fazer os investimentos em saneamento em grande parte do estado do Rio. Não é todo o estado que ela atua, na verdade tem alguns municípios que são já concessões, né, do governo, ou seja, empresas privadas operando concessões, Uhum. e nesses municípios a gente vê que os números são bem melhores, por exemplo, em Niterói, que, claro, tem seus problemas também, né? Os serviços não são perfeitos, óbvio, mas os números são muito melhores. Então, a gente vê esse tipo de problemática no momento de crise se acentuando muito. E é muito interessante nessas horas, porque as pessoas começam a recorrer aos instrumentos que a gente tanto defende, né? A gente tem falado que liberal não é o bicho-papão, liberal, na verdade, é a solução, só que não adianta você recorrer ao liberalismo só na hora que você está com problema, porque Pois o é. governador aqui, por exemplo, do Rio, durante a campanha falou que não ia privatizar, e desde que tinha assumido o governo, não tinha adotado nenhuma medida no sentido estruturante, no sentido daquela visão mais econômica que a gente defende, que é mais liberal, que é mais de abertura, que você está mais como agência reguladora e não como operador daquilo ali, que é uma visão que a gente defende, e ele não tinha feito nada disso. E agora, quando acabou o dinheiro, porque o Rio de Janeiro depende muito de petróleo, algo que eu acho diferente também do Rio Grande do Sul. Como o Rio já estava quebrado, ele dependia muito do dinheiro do royalties do petróleo, que vinha numa expectativa alta. Mas a velha maldição do petróleo e dos commodities bateu a porta, quando agora a gente vê o petróleo sendo negociado alguns à margem de ativo, né? Ou seja, a galera pagando para você pegar o petróleo dele, Estocar, porque né? não tem onde botar, Com incapacidade de estocar. e pois é, e o valor indo abaixo de US$ 20 o barril, o que faz com que a arrecadação no Rio de Janeiro seja brutalmente afetada. Então, a gente deve ter um déficit em torno de 35 bi no orçamento esse ano, né? E na verdade, já de um estado que já vinha quebrado, já vinha completamente, enfim, em recuperação, mas que não estava fazendo o dever de casa, que não fez uma reforma administrativa, por exemplo,
continuava tendo quase 70% do seu gasto em folha de pagamento. Sim. Então, quando a gente chega numa situação de pandemia dessa, num estado que não se preparou, que não fez o dever de casa, que não estava tirando suas pessoas, não estava dando os serviços básicos através de instrumentos corretos para as pessoas terem como se proteger nessa crise, como, por exemplo, saneamento básico. Então, a gente, na verdade, cara, está enfrentando um clima de muita ansiedade, tensão de como resolver esses problemas que não serão resolvidos do dia para a noite. E que o Rio vai depender muito, infelizmente, da união para resolver esses problemas. E aí entra aquela discussão toda. Witzel se lançou candidato à presidência da República com 2 semanas do cargo, e aí começou a guerra homérica contra a família Bolsonaro, e, cara, e aí vai uma atrás da O outra. desafio do Rio de Janeiro é um negócio impressionante, né? Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os dois exemplos mais bem acabados de irresponsabilidade fiscal Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, felizmente, a gente tem tido uma compreensão maior da opinião pública e da sociedade, que levou ao fato de que nas eleições de 2018, para governador, dos 5 primeiros colocados no final nas eleições, 4 defendiam abertamente privatizações, 4 defendiam que tinha que se fazer contenção de gastos, etc. Somente o candidato do PT, né, não defendia isso. E foi eleito um governador, não foi que eu votei, obviamente, eu votei no Matheus Bandeira, candidato a governador do Novo. Foi eleito um governador que, apesar de não ser um liberal na essência, tem tomado algumas medidas que precisam ser reconhecidas, né? Como tu disseste, antes de a gente chegar num período de calamidade, ele já tinha claro o fato de que a gente não podia ficar esperando um socorro do governo federal, né? E a gente, desde que assumiu o mandato na Assembleia, eu e o Giuseppe, apesar de nós termos uma bancada de 2, assim como o tu e o Freitas são aí, temos sido bastante barulhentos e desde o início pressionando para que as privatizações acontecessem, para que as reformas acontecessem de forma íntegra, de forma coerente, o quanto antes, né? Porque a gente não sabia, claro que a gente não imaginava que fosse acontecer algo como isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, para o mês de abril, por exemplo, a estimativa de queda na arrecadação é de cerca de 700 milhões de reais, que para a gente representa muita coisa, né? A arrecadação aqui é muito menor do que aí. O tamanho da receita do Estado é menor, o tamanho das despesas também é maior, somos um Estado com uma população menor. O Rio acho que ainda tem esse problema histórico, né? Dessa maldição das riquezas naturais, que podem parecer uma bênção nos períodos de bonança, mas quando baixa a água se percebe o quão complicado é. Aqui no Rio Grande do Sul, guardadas as devidas proporções, pelo fato de sermos um Estado muito dependente ainda do setor primário, a gente também tem um crescimento da economia limitado, às vezes, pela oscilação da chuva, pelas intempéries climáticas, né? Mas, ainda assim, acho que aqui a gente tem uma vantagem de ter talvez um avanço maior da opinião pública sobre o fato de que, olha, as reformas são realmente inadiáveis, né? E acho que o fato da gente não ter nos últimos tempos, essa percepção falseada pelo boom das commodities nos facilitou e nos serviu de forma pedagógica para a gente lidar com a crise, né? Nós tivemos, durante o governo José Ivo Sartori, que foi o governador anterior, 4 anos muito duros, em que praticamente desde o início do governo, servidores do Poder Executivo, que são a base do serviço público no Estado, tendo salários pagos parceladamente, né? Aí no Rio de Janeiro eu sei que também se passou por uma situação bastante complicada nesse sentido, mas aqui a gente teve um efeito pedagógico essa crise nesse momento, né? E por essas e outras que eu lamentei a aprovação na Câmara do PLP 149, que cria um fôlego artificial para estados como os nossos, né? Claro que a gente fica numa situação complicada essa, né? De ser deputados estaduais, está vendo a situação das finanças estaduais, as carências do dia a dia, mas é uma irresponsabilidade muito grande se aprovar ajudas sem contrapartidas que criam uma sensação artificial, injusta e irreal de tranquilidade financeira e vão fazer com que o governo não faça reformas tão profundas quanto deveriam fazer, né? Não sei se tem percepção similar, mas aqui está claro, né? A gente tem que abordar questões como o tema dos duodécimos, a gente tem que abordar questões como aumentos dos poderes
e que estão sendo deixados para um segundo plano, porque se vai ter agora esse reforço, essa bolha de ar que vai aparecer e vai salvar a gente de se afogar. Não, aliás, esse ponto aí que você trouxe, que eu achei uma ideia sua ótima, que a gente queria inclusive replicar aqui no Rio, foi de questionar a própria existência desses duodécimos, a forma como ele é calculado, né? Se não me engano, foi a ideia que vocês tiveram. Explica um pouquinho para a gente aí sobre isso, mas só contextualizando, acho que o que me chamou muita atenção foi que muitas vezes a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não lembra da origem do problema. E quando a gente questiona a origem do problema, foi porque eventualmente foi uma solução mal pensada num passado em que a gente acaba pagando o preço hoje que a gente fica correndo atrás para resolver. Né? Essa questão de repasses obrigatórios, por exemplo, sem nenhum tipo de controle de fato, de verdade, não no papel, mas nenhum tipo de controle de resultado, leva a situações muito, muito estranhas. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a UERJ, que é gigantesca, é muito importante no Estado, sim, como uma universidade, é uma das mais importantes, se não a mais, eu acho, importante do Estado do Rio, que tem um orçamento brutal, tem um repasse imenso, e a governança e os resultados não ficam claros. Então, é muito interessante porque a gente discute a importância de uma universidade, e isso eu acho que é ponto pacífico. Ninguém vai dizer que uma universidade não é importante, ou uma universidade é algo ruim. Claro que não, impensável, claro que não. Mas, por outro lado, a forma como ela é gerida, a forma como esses recursos são repassados, e de fato se há um resultado na ponta, isso deveria ser debatido sem que a gente levasse a um lugar onde até muitas vezes a esquerda leva, que é, se você está querendo debater, então é porque você é contra, então porque você quer destruir a universidade, então porque você, enfim, vira uma briga de DCE, como se fosse um diretório central de estudantes, debatendo algum tipo de coisa, quando no fundo o que a gente quer é que a população tenha resultado. Então, conta pra gente um pouquinho aí essa questão dos duodécimos que vocês levantaram aí no Rio Grande do Sul. A questão, até para explicar para o pessoal, duodécimos são as parcelas mensais do orçamento anual que o Tesouro do Estado é obrigado a repassar para os poderes e órgãos com autonomia orçamentária financeira. E isso, o fato de ele ser obrigado a, em primeiro lugar, repassar essas parcelas para os poderes e órgãos antes de pagar os seus servidores, faz com que muitas vezes, aqui no Rio Grande do Sul, acontece todos os meses, aí também no Rio, imagino que seja um cenário bastante corriqueiro, falte dinheiro para pagar em dia os servidores do Poder Executivo, que são o grosso do número de servidores. E, especialmente em um momento de crise como esse, de crise sanitária, são o grosso dos servidores que estão na linha de frente, né? Além de serem, em média, os salários mais baixos, porque o Poder Executivo abriga profissionais da saúde, da segurança pública, da educação, né, que, especialmente da saúde, têm sido especialmente demandados nesse momento, e tem que lidar ainda mais com o fato de estarem com os salários parcelados, enquanto que procuradores, promotores, defensores públicos, desembargadores, deputados recebem o salário em dia. Então, a ideia de rever essa regra é estabelecer o seguinte, porque hoje, na nossa Constituição, imagino que na Constituição Estadual de vocês também, está estabelecido que os duodécimos são repassados a partir do valor orçado na lei orçamentária anual aprovada no ano anterior pela Assembleia. A nossa proposta, só que acontece com muita frequência em períodos de crise, especialmente numa super crise como essa, que os valores efetivamente arrecadados são muito inferiores aos valores orçados, né? Então, sob as regras atuais, o governo teria que passar mesmo, diante dessa regra, dessa queda de arrecadação, teria que repassar o valor que foi efetivamente orçado e não arrecadado. O que a gente quer mudar é exatamente isso. A gente quer fazer o que não. A gente não quer sufocar, esgoelar, provocar problemas na prestação de serviços dos poderes e órgãos. Mas a gente tem que ter uma conexão com a realidade. Porque essa atual regra é um incentivo adicional para que esses órgãos se mantenham em uma realidade paralela da crise fiscal gravíssima que os nossos estados vivem, né? Então, o que a gente está defendendo é que haja a aprovação de uma PEC que estabeleça que os duodécimos serão repassados a partir do valor efetivamente arrecadado a cada mês, né? Então,
Espero que esse debate se amplie para outros estados, espero que vocês possam pautar esse tema aí. Existe uma discussão sobre se isso é de competência de iniciativa exclusiva do governador ou não. A gente acredita que, por uma questão de responsabilidade perante a sociedade, essa medida teria um impacto especialmente forte se viesse de iniciativa do governador, mas o nosso governador aqui já demonstrou desinteresse em apresentar essa pauta. Nós vamos enviar nessa semana um ofício assinado por vários deputados pedindo que ele apresente. Caso ele não apresente, nós vamos apresentar e vamos fazer também esse debate político, jurídico, se necessário, porque a atual situação é lastimável, né? É insustentável, é injusta com os servidores, é injusta com a população que recebe esses serviços públicos e precisa ser mudada. Não, perfeito. Aqui já tem até alguns projetos. O deputado Renan Ferreirinha aqui propôs que o excedente desses fundos voltasse, né? Quer dizer, o que tivesse sobrando não fosse usado, voltasse para o Tesouro. E o próprio Freitas, também meu colega aqui do Novo, também chegou a propor algo muito semelhante nesse sentido, em que os excedentes desses fundos não ficassem parados, voltasse para o Tesouro, o que também faria sentido. Mas o que eu achei interessante da abordagem de vocês aí foi, na verdade, quando o dinheiro entra, né? Quando ele é repassado. Porque no final do dia é isso que importa, o quanto a gente conseguiu arrecadar. Porque o orçamento ele é uma peça de ficção mesmo, né? O orçamento no Brasil ele é uma peça de ficção. Quer dizer, ele é aprovado como um orçamento mesmo. Tipo, cara, quanto é que vai custar para fazer... Quando você faz obra em casa, a pessoa faz obra em casa, tá ali, faz um orçamento com o cara. Aí o cara vai lá e vai custar, a obra vai custar R$ 5.000. Aí, ao decorrer da obra, o cara vai vendo que caiu o teto, caiu o negócio, e vai aumentando, vai aumentando. Daí tu né? Readapta com as circunstâncias, né? É um orçamento que você lida com as circunstâncias. E a gente fixar com base em orçamento, que é uma peça que é autorizativa, né? No final do dia, no orçamento, a gente está autorizando o governo a gastar aquilo com aquelas coisas, e faz muito mais sentido você realmente tratar de acordo com aquilo que você de fato arrecada, porque é o dinheiro que entra e que aí sim poderia ser repassado. E a gente vê aqui no Rio, cara, e agora o Rio tem uma outra questão, né? Que é a questão da corrupção. A gente não tem só a questão da má gestão. Os nossos últimos 4 governadores, acho que Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, todos passaram pela cadeia recentemente.